da mesma forma que o senhor expôs hoje aqui mais cedo. Olha, esse recurso não virá na sua totalidade este ano, porque ainda tem que fazer licitação, recursos, etc. Todos nós conhecemos a morosidade de um processo licitatório desse montante. Então, se justifica ter os 15 milhões de reais no orçamento, podendo tirar, os 10 milhões no orçamento, podendo tirar 5. Sempre pensei, igual o senhor disse agora, em 2014, se eu não estiver enganado, essa casa votou 74 milhões de reais no orçamento, que eu esbravejei, eu espumei o canto da boca, trazendo para o português das coisas aqui, dizendo que esses 74 milhões estavam errados para aquele momento, que não tinha necessidade de ter 74 milhões ali, porque não ia vir 74 milhões de uma vez depositado no caixa da prefeitura. Essas obras, poderia existir o convênio, poderia ir acontecendo, são feitas as medições, o governo federal repassa recurso, e esses 74 milhões seriam aí cumpridos ao longo das obras que fossem acontecendo. E eu recebi uma negativa aqui de, acho que até Vossa Excelência, que disse, não, esse recurso tem que estar todo no orçamento, porque senão não existe o repasse ou qualquer coisa assim. Me lembro perfeitamente. Fui voto vencido e a Câmara aprovou um orçamento de 600 milhões, 500 e poucos milhões na época, 74 milhões, que infelizmente, não se concretizaram. Então, sempre carreguei essa dúvida. Precisa ter o recurso na sua totalidade ou não? No caso agora nós estamos discutindo do convênio do trem, que a totalidade seria de 10, mais 2 de contrapartida. Desde 2014 carrega essa dúvida. Votamos errado lá em 2014, aliás a Câmara votou, porque meu voto foi contrário, ou votaremos agora, permitindo a retirada desses 5 milhões? Por enquanto seria só, obrigado. Obrigado pela parte, vereador Thiago. Nós não erramos lá e não erramos aqui. Porque, na verdade, se nós fizermos um esforço aqui de memória, Vossa Excelência há de se lembrar que o debate tratava de uma situação um pouco diferente, na medida em que havia da sua parte uma preocupação correta, né, de que esses recursos de 74 milhões, eles comporiam a totalidade do orçamento e, compondo a totalidade do orçamento, ele aumentava a flexibilidade do prefeito em fazer suplementações por decreto. Seria quase que um artifício. Na verdade, o senhor encaminhou contra a existência dos 74 milhões no orçamento. Não, lamento, mas eu não me lembro dessa intervenção. Lamento pela minha memória. Talvez parte, vereador Thiago Cafelani. Sim, não, a emenda que eu propus, até a doutora Hernani me fiz questão de buscar essa dúvida junto a ele ali. Ele falou assim, inclusive você fez uma emenda, existe uma emenda sua, reduzindo para um valor menor, não fechando a ficha em hipótese nenhuma, um valor reduzido, passível de suplementação, conforme isso fosse sendo concretizado e executado, etc. Me lembro perfeitamente. E aí ainda tive o revés dizendo que não, que tinha que ser na sua totalidade do convênio assinado. E aí me surge essa dúvida hoje, que a discussão volta à tona. Só isso. Perfeito, mas veja bem, não erramos lá. E não erramos aqui se nós fazemos essa redução, porque a rubrica orçamentária continua lá. E ainda que tenha que ser gasto, o prefeito terá mobilidade e flexibilidade de suplementação durante o período. Difícil, criar dificuldades, seria eu ter encontrado 22 milhões de anulação e colocar de uma vez. Nós tivemos essa responsabilidade de colocar os valores dos primeiros meses para cumprir esse compromisso. Então, nós não erramos lá e não erramos aqui. Nós poderia ter sido voto vencido, e fui eu mesmo que encaminhei contra a sua propositura, eu poderia ter sido voto vencido lá, como posso ser hoje aqui. Mas isso não significa que tenhamos errado lá e erramos aqui. Mas, na pior das hipóteses, é o que estou dizendo aqui, 7 milhões de reais, ainda que não se dê o aumento imediatamente, como foi proposto, como foi prometido, quando foi assumido, com toda a convicção, lei não se discute, lei se cumpre, vamos fazer na primeira hora, ainda que não se faça, esse valor de 7 milhões, ele serve totalmente para o impacto que terá esse aumento ao longo do ano de 2016. Esta é a realidade.
Sem querer promover Uma o debate, eu peço uma outra parte, vereador Tiago. Então, o convênio do trem turístico, ele não, de forma nenhuma, fica comprometido com essa redução de 5 milhões. Em nenhuma hipótese. E uma última pergunta, o senhor responde, o senhor fica à vontade. Por que exatamente desse convênio, sendo que teríamos aí várias outras fichas para retirar esses 5 milhões de outras fontes aí? Por que especificamente desse caso do convênio, que é uma coisa que foi defendida, inclusive, por o atual prefeito, por mim, pelo senhor, vários outros movimentos. Por que especificamente dessa ficha? Zelo, vereador, porque se nós fôssemos tirar de outras áreas, nós criaríamos mais dificuldades orçamentárias. Nós fomos exatamente naquele que menos impacto orçamentário teria para o município ao longo do ano. Não tem, ele não inviabiliza, não há nenhuma perspectiva de inviabilizar. O convênio está mantido, o convênio está preservado, os investimentos estão preservados. Eles não serão realizados no ano de 2017, mas ainda que fossem, existem instrumentos, o senhor conhece esses instrumentos de suplementação por decreto ou suplementação aqui junto à Casa Legislativa, para fazer esse atendimento. Então, na verdade, foi zelo, é tirar de um lugar que a gente sabe que não vai mexer. Por exemplo, tem um aqui que trata de conservação e asfaltamento. Por quê? Porque a gente entende que no primeiro semestre é impossível investir tudo aquilo. Até pela realidade do município, é impossível investir tudo aquilo. Então nós vamos anular em fichas que nós temos a convicção que não traz nenhum problema para o prefeito eleito. Então foi exatamente essa situação de se preocupar com fichas que não inviabilizam a origem do orçamento e permite que o Executivo negocie com conforto essa questão do piso do magistério com os trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura. Olha, eu vou passar a palavra ao vereador, professor Flávio. Pediria que, acho que o debate já avançou bastante, professor Flávio, e depois eu gostaria de colocar a emenda em votação. Eu só queria manifestar aqui, vereador Regina, que em relação à questão do balcão, mudou de lado, eu continuo do lado do trabalhador, eu continuo do lado do servidor, eu não mudei a minha convicção, eu não mudei a forma de entender política pública. E vou continuar, seja aqui ou seja lá, defendendo o interesse da categoria. Agora, com coerência. Com coerência. Quando se fala da lei que se cumpriu do agente de saúde e endemia, temos que falar também que é uma legislação federal que repassa 95% do município para cumprir a lei. Então, não se fez favor, não. Permite uma parte? O que se Uma fez, parte, vereador Paulo. O que se fez foi cumprir uma determinação legal. O senhor vai permitir uma parte, vereador? À vontade, vereador Paulo. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Por coerência, eu quero lembrá-lo que não era cumprida, foi esse prefeito que cumpriu. Não, acho que o senhor está confundindo. É que a lei foi sancionada no governo de Heloísio. Diferente esse repasse. Então foi diferente, tá? Não foi no governo anterior. Só para. O senhor está se referindo a apenas a uma lei, uma parte. Ele está se referindo a uma lei. Não, eu acho que eu vou ter que fazer uma intervenção de 2 minutos no final. O senhor confundiu aí, porque essa lei ela foi sancionada no governo anterior, da presidente Dilma, e ela contemplava aí, sem dúvida alguma, essas pessoas, e foi no governo atual aí. Se não me falha a memória, a lei de 2014, se não me falha a memória, finalzinho de 2014, só para esclarecer a sua memória. E encerrando a minha fala aqui, vereadora Regina, eu queria dizer bem claro que o combinado não é caro. E na campanha, as pessoas diziam, precisamos resolver essa situação, nós precisamos encarar e discutir com o servidor. E é isso que é o nosso compromisso, discutir com o servidor e construir com o servidor. Não dá para falar que vai mandar amanhã aqui, como eu já falei, mais de 2.000 pessoas envolvidas nessa questão e precisa ser discutido. Avaliar o que foi feito durante esse período aí e construir a partir desse momento aí. Obrigado, vereador Regina. Vereador Paulo Tadeu. Só para esclarecer, senhor presidente e senhores vereadores, que eu não tratei só de uma questão aqui de resolução da atual administração em referência aos servidores, não foram muitas, com a participação dessa casa. Foram muitas, não é uma só. Vou pegar essa aqui, porque essa aqui o Paulo não lembra da data da lei. Não é bem assim. É porque nós resolvemos, e foram muitos problemas de muitas categorias dentro de prefeitura.
Uma Pois parte, não, uma vereador parte de Tim uma Carlos. parte. Não, o meu é Não, uma parte rapidinho. não. É que Vossa Excelência não Uma parte. respondeu a minha pergunta. Se o seu companheiro tivesse sido reeleito, se o senhor faria emenda. Respondi. Não, eu não me lembro. Então, estava até comentando Vou com o vereador repetir, aqui, vereador, tá. né? Porque é uma emenda, desculpe com todo respeito, toda a vênia, me parece uma emenda de vereador já de oposição. Não há nenhum demérito em ser vereador de oposição. Aliás, eu tenho mais profundo respeito pela sua postura aqui como um vereador de oposição. Não há demérito. Eu queria dizer o seguinte, eu respondi, vereador, talvez o senhor não tenha percebido a forma. Eu disse o seguinte, que nós não necessitaríamos dessa emenda aqui, se tivéssemos aprovado a mensagem 67 lá atrás. E a mensagem 67, senhor presidente, ela é definitiva, ela é irrespondível. Ela é irrespondível, porque eu tenho que explicar para um professor que hoje ganha R$ 1.198, dizer para ele, olha, agora em dezembro você ia receber 1.500, em janeiro você ia receber 1.560, mas você vai receber 1.198. Então, só, permite uma parte? Uma parte, vereador, professor Flávio. Claro. Vereador Paulo Tadeu, eu vou encerrar a minha fala aqui, mas eu queria dizer de novo, vereador, não é possível. Sabe, não dá para entender uma coisa dessa. A mensagem veio dizendo o seguinte, precisa do dinheiro do DME. Estava claro na mensagem. Não é possível que as pessoas que estavam aqui leram errado. Ou não estava na mensagem isso. E segundo, vereador, quando o senhor fala do aumento, o senhor esquece de falar da jornada de trabalho. E o senhor esquece de falar também, vereador, com todo o respeito, data vênia, o senhor esquece de falar o seguinte, que o professor trabalha em casa, mas não é regulamentado pelo executivo. A partir da aprovação da lei, ele é regulamentado, são 10 horas, que vai ter que se definir a obrigatoriedade dele de cumprir esses horários. Então, eu vou encerrar por aqui, mas assim, puxa vida, né? Dizer que tinha que ser aprovado aquilo, com recurso atrelado ao DME, que estava na mensagem escrita pelo prefeito, aumentando a carga horária do professor, sem discutir com ele, me perdoe, não dá para aceitar isso. Eu estou encerrando por aqui. Obrigado, vereador Regino, e obrigado pela parte. Obrigado. Puxa vida. Com toda a experiência e com toda a inteligência que tem o vereador Flávio e que eu tenho que respeitar, confundir mensagem com projeto de lei é algo que não dá nessas alturas do campeonato. A mensagem fazia referência à liberação de recursos do DME, mas a lei não fazia nenhum vínculo. Olha, não é assim não. Nós estamos trabalhando. Mensagem não se confunde. Uma parte, vereador. Uma parte, com muito uma prazer. Parte, vereador. Vereador Paulo Tadeu, então peraí. Então a mensagem assinada pelo prefeito é equivocada? O senhor vota a mensagem, vereador? Não, eu não quero saber se vota a mensagem. Estou dizendo o seguinte, que eu levei em consideração o que ele escreveu ali. E na mensagem está dizendo o seguinte, ó, preciso usar o recurso do DME. Inclusive escalonou os anos. Então é equivocado isso. Me perdoe, vereador Paulo Tadeu. Eu creio e eu respeito muito o executivo e acho que essa mensagem estava muito clara isso. Volto a repetir, senhor presidente. Eu acho que não é possível. Eu não tenho essa diferença de competência para estar ensinando algo aqui. A mensagem não se confunde com o projeto, com o processado. Não se confunde. O que nós estamos dizendo é o seguinte, havia sim um desejo do prefeito em aumentar os repasses do DME para dar conta dessa demanda nova. Isso que uma coisa que não passou na casa, que não chegou sequer a criar até ambiente de discussão. Mas eu quero... Vereador Paulo, peço por favor aqui. Não, conclusão, por favor. Então vamos... É um debate nessa casa aqui que vamos então por partes aqui para a gente não ter nenhuma dúvida com relação a isso. Né? Em primeiro lugar, mensagem não se confunde. Em segundo lugar, eu quero deixar claro, esse projeto, se rejeitado, é um sinal para os professores e professoras de que não vai ter essa história de piso, não. Porque isso o nosso prefeito foi acusado em debate. Vocês estão vendo, professores e professoras? Ele não vai querer pagar. Ele não vai pagar, está claro que ele não vai pagar quando ele me faz essa pergunta. Agora, nós podemos passar a mensagem de 7 milhões porque ela pode, sim, servir a um parcelamento do piso. E eu volto a dizer, a emenda, perdão,
E eu volto a dizer, nós teríamos um professor P1 em início de carreira, recebendo, a partir do dia 1º de janeiro, R$ 1.560 por mês. E nós teremos um professor P1 em início de carreira, recebendo, a partir de 1º de janeiro, R$ 1.198 por mês. Quero saber que negociação justifica isso. Meu encaminhamento, evidentemente, é favorável à minha emenda. Vou colocar em votação a emenda. Em votação a emenda aditiva. Vereador Joaquim. Vereador Paulo Eustáquio. Oi? Painel. Vereador, está com problema para votação. Vereador Paulo Eustáquio. Ué, gente. Não, eu não sou contra fazer emenda. Fiz o histórico para mostrar o que aconteceu. Né? Meu Deus. Não, mas tem que ter a votação. Por favor. Celso, Douglas, Jailton. Jailton resolve tudo lá. Ah, mas quem? Ai, meu. A emenda aprovada por 12 votos, com 2 votos contrários. Emenda aprovada. 12ª emenda. Registro a presença do pastor Wilson, vereador eleito, próximo pleito, próxima legislatura. Acrescentar novo artigo onde couber, dispondo sobre suplementação de dotação à Associação Candeias de Capoeira. A dotação na ficha aí exposta, Associação Candeias de Capoeira de Poços de Caldas, contribuições fica suplementada em R$ 4.000. Parágrafo único, o valor de R$ 4.000 destinado à suplementação de que trata este artigo será anulado da ficha de publicidade, divulgação e outros serviços de terceiros. De autoria do vereador Paulo Tadeu, parecer pela aprovação, em discussão, em votação. Candeias. Emenda aprovada por 14 votos. 13ª emenda. Décima terceira emenda é uma emenda da Comissão de Justiça, Finanças e Administração Pública. É uma emenda modificativa ao artigo 5º, com a devida repercussão em seu parágrafo único, onde se lê até o limite de 30%, lê-se até o limite de 15%. Em discussão? Em votação? Emenda aprovada por 14 votos. 13ª emenda, 14ª emenda. É uma emenda supressiva ao artigo 6º. Este dispositivo cria uma exceção com relação à abertura de créditos adicionais suplementares, excluindo do limite estabelecido no artigo 5º,
portanto, os 15%, que acabou de ser aprovado. Os créditos que elenca em 5 incisos. Não encontramos qualquer embasamento legal para sustentar tal disposição, que, a bem da verdade, acaba por ampliar de forma ilegal o limite fixado no artigo 5º. As assessorias financeira, jurídica e técnica legislativa se posicionaram contrariamente a este dispositivo, recomendando sua supressão, tendo em vista a inexistência de embasamento legal para dar sustentação da proposta. Logo, apresentamos uma emenda supressiva ao artigo 6º, flagrantemente ilegal. Então, ficam excluídos do limite estabelecido, inciso 1, abertos com recursos da reserva de contingência em conformidade com o disposto no Decreto Federal, no Decreto-Lei Federal número 1763, de 16 de janeiro de 1980. 2, inciso 2º, destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida pública e precatórios judiciários. 3, abertos com recursos de operações de crédito autorizadas e ou contratadas durante o exercício. Inciso 4º, abertos com recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais ou federais. Inciso 5º, abertos com recursos provenientes do orçamento do Estado de Minas Gerais para cobertura de quaisquer despesas. Portanto, emenda supressiva. Em discussão? Em votação. Rogerinho. Emenda aprovada por 14 votos. 15ª emenda. Emenda supressiva ao artigo 7º. Artigo 7º. Verificado eventual saldo de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Poços de Caldas, que não será utilizado, poderá ser oferecido tais recursos orçamentários como fonte para abertura de créditos adicionais pelo Poder Executivo. Este dispositivo prevê autorização para o Poder Executivo a interferir no orçamento do Poder Legislativo, ferindo o princípio da independência entre os poderes. Em assim sendo, sugerimos a inclusão de emenda supressiva também ao artigo 7º. Das comissões, parecer pela aprovação. Em discussão, em votação. Emenda aprovado por 14 votos. Última emenda. Emenda aditiva ao artigo 8º. Uma emenda das comissões também, de Justiça, Finanças e Administração Pública. A emenda aditiva para incluir parágrafo único ao artigo 8º, com a seguinte redação. Artigo 8º, parágrafo único. Autorização mediante decreto a que se refere o caput somente poderá ser concedida, desde que acompanhada de declaração firmada pelo titular do órgão da administração direta ou indireta, onde o mesmo deve afirmar expressamente que a anulação da dotação orçamentária não comprometerá o andamento dos projetos e atividades do órgão, que deverá integrar o decreto, sob a forma de anexo. Essa emenda aditiva, então, em discussão. A palavra, vereador Tiago Cavelanho. Senhora presidente, seria possível só a leitura do artigo 8º, só para a gente, o caput do artigo 8º, por favor? Aqui no começo, né? Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias consignadas para os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo, na abertura de créditos adicionais suplementares, mediante decreto, desde que obedecido o limite fixado no artigo 5º desta lei. 15%.
Em discussão aí, continue em discussão. Com a palavra, vereador Tiago Cavelani. Então, só para entender, então precisaria ter aqui uma declaração firmada pelo titular do órgão da administração direta. Suponhamos que o prefeito vai fazer uma suplementação de uma secretaria a outra. O secretário tem que dar uma carta dizendo que aquela suplementação não vai interferir, no andamento da sua secretaria? Isso já acontece. Já é praxe. Eu não estava acostumado a ver esse processo, não, do secretário ter que dar essa anuência para que o prefeito possa a decisão vai ser do prefeito. Movimentar recursos dentro do orçamento. Eu, particularmente, todas aí as suplementações orçamentárias que eu já votei nessa casa, eu nunca observei a figura dessa carta de um secretário, vamos dizer assim, como é que diz aqui? Declarando, né, ao prefeito de que isso não impactará a atividade do órgão. Sinceramente, acho desnecessário. Se o prefeito... Depende. Vou votar contra porque acho que entendo. Se fosse administração indireta, para mim faria algum sentido. Você repassar recursos de autarquias, do DME, de DEMAI, etc., tudo bem. Você tem a anuência de um conselho que já é obrigatório. Mas de uma secretaria para outra, você tem a anuência de um secretário dizendo que tudo bem passar para o outro, eu não sei se faz sentido. O prefeito troca o secretário e pronto, muito mais fácil. Então eu acho redundante e irrelevante, por isso vou votar contrário nesse mesmo. Obrigado. Em votação, a emenda aditiva. Emenda aprovada por 13 votos contra 1 voto. Vereador Tiago Cavelani. Vou colocar em discussão agora o orçamento para 2017. Em discussão. Em votação. Orçamento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Não, eu rapidamente, só para cumprimentar todos os vereadores. Eu falo depois, justificando o voto. Tá, em votação. Porque não estava, por isso que eu pedi. Desculpa. Quer dizer, formalmente está. Da Tavênia. Vereador Antônio Carlos. Orçamento para 2017, aprovado por 14 votos, a sanção do senhor prefeito municipal. Questão de ordem? Não, só a declaração de voto no sentido mais de cumprimentar todos os vereadores que contribuíram na discussão, no debate, na formulação desse orçamento, cumprimentar os relatores, cumprimentar também os servidores da casa. É sempre uma tarefa muito difícil, uma tarefa muito árdua, muito complexa, refletir sobre o orçamento, propor emendas e votá-las. Então, quero deixar aqui consignado o meu respeito a todo mundo que participou desse processo. Senhor secretário. Processado legislativo 178/2016, projeto de resolução que referenda a despesa da Câmara Municipal de Poços de Caldas para orçamento do exercício de 2017, no valor de R$ 18.493.000. Autoria da mesa diretora, parecer conjunto pela aprovação com emenda. Coloco
Vamos colocar a emenda, primeiramente, do projeto de resolução que referenda a despesa da Câmara Municipal de Poços de Caldas para o orçamento do exercício de 2017 no valor de R$ 18.493.000. A emenda é uma emenda modificativa, onde se lê, ficou errado. Então, para correção, onde se lê administração financeira, o valor de R$ 1.475.000, lê-se, na verdade, controle interno, no valor de R$ 1.475.000 para o controle interno. É uma emenda modificativa. Em discussão? Só correção. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio. Emenda aprovada por 14 votos. Só tem essa emenda, o orçamento da Câmara. Coloque em discussão o projeto de resolução que referenda a despesa da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Em votação. Orçamento da Câmara aprovado aí por 14 votos. A promulgação. Processado Legislativo 222/2016. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar à dotação orçamentária no valor de R$ 2.422.430. Quitação dos parcelamentos de dívidas junto aos órgãos federais inclusos na dívida fundada do município. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar à dotação orçamentária no valor de R$ 2.422.430,51. Quitação dos parcelamentos de dívidas junto aos órgãos federais inclusos na dívida fundada do município. Em discussão, o parecer é pela aprovação, é do Executivo. Em votação. Projeto aprovado por 14 votos. A sanção. Processado Legislativo 223/2016. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do Instituto de Assistência aos Servidores Municipais no valor de R$ 3.820.000. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do Instituto de Assistência dos Servidores Municipais no valor de R$ 3.820.000. É de autoria do Executivo, parecer é conjunto pela aprovação. Em discussão, em votação. Projeto de lei aprovado por 14 votos. A sanção. Processado Legislativo 224/2016. Projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 4.510.433. Manutenção dos serviços prestados pelas Secretarias Municipais de Educação e Saúde, Vale Transporte, Vale Alimentação, Serviço de Urgência e Emergência e Pagamento de plantões médicos. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares a dotações orçamentárias no valor de R$ 4.510.433,35. Manutenção de serviços prestados pelas Secretarias Municipais de Educação e Saúde para Vale Transporte, Vale Alimentação, Serviço de Urgência e Emergência e Pagamento de plantões médicos. Em discussão, com a palavra o vereador Tiago Cavelano. Senhor presidente, eu estava em conversa aqui com o vereador Paulo Tadeu e achamos pertinentes aqui só uma colocação rápida. Muitas vezes, para quem acompanha a sessão do Legislativo, não entende, às vezes, a votação de alguns processados na velocidade que a gente vota e sem o debate. Pô, mas estão votando sem ao menos debater, sem ao menos discutir sobre o que eles estão votando. É só para deixar claro para quem nos assiste aí pela internet ou para todos os presentes que esses processados já foram amplamente debatidos aí
por assim como o orçamento. Semanas ou meses dentro das comissões, e os posicionamentos favoráveis ou contrários já ficaram ali explícitos nos pareceres, nos votos em separados, etc. É só para não dar uma má impressão, como hoje nós temos aqui mais pessoas nos assistindo, e pela internet tenho certeza que também, que essa votação ela não é automática aqui, né, robótica. Teve sim um debate antes e o vereador já vem para o plenário com a sua ideia já pré-definida de como que vai ser a sua votação. Só para tentar esclarecer isso. Obrigado, presidente. Em votação. Processado aprovado por 14 votos. A sanção. Processados inscritos em segunda discussão. Processado legislativo 138/2016. Projeto de lei substitutivo que dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos em veículos automotores, food trucks, em feiras gastronômicas e da outras providências. Autoria do vereador Antônio Carlos Pereira. Parecer conjunto pela aprovação com emendas aprovadas em primeira discussão. Colocamos, então, já esse é um processado que está em segunda discussão. O projeto de lei substitutivo que dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos em veículos automotores, food trucks, em feiras gastronômicas e da outras providências. Está, então, em segunda discussão. O vereador Antônio Carlos com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria manifestar aqui meus agradecimentos aos companheiros vereadores que analisaram e apresentaram também sugestões de emendas no substitutivo. Agradecer aqui a presença do Ricardo Mucciarone, demais, é ele que é o presidente da Associação de Bares e Restaurantes, demais comerciantes e empresários aqui. E dizer o seguinte, senhora presidente, nós, vereadores da cidade de Poços de Caldas, acho que nós temos que trabalhar defendendo o interesse da nossa cidade. E o interesse da nossa cidade é contrário, às vezes, a pessoas que vêm de fora querendo aproveitar-se de eventos, às vezes realizados aqui com dinheiro público, para poder, com o comércio esporádico, às vezes, mas em grande quantidade, de repente trazer prejuízo, conforme ocorreu neste ano aqui em alguns eventos. Não tenho nada contra quem quer que seja, quem promove evento, junta evento de música com comida, mas eu acredito que a atividade comercial legalizada, que paga impostos, que dá emprego, que contribui para o progresso e desenvolvimento da cidade, que gera renda, essa atividade é que nós devemos se preocupar com ela. Então, o projeto não acaba com nada, apenas regulamenta, né, dá normas para feiras que acontecem aqui, feiras gastronômicas em nosso município. Então, eu acredito que, da mesma forma que fizemos lá atrás, quando elaboramos um projeto de lei aprovado por essa casa há alguns anos, disciplinando as famigeradas feiras dos fabricantes que aqui eram realizadas, o food truck também, ele, por, de repente, apresentar uma concorrência até desleal com o comércio estabelecido regularmente, ele deva também ser regulamentado. Então, era isso aí, e espero que essa lei possa contribuir e ajudar, dentro do possível, para regulamentar esses eventos temporários aqui na nossa cidade. E protegendo também as pessoas que vão lá, né, para consumir, porque tem que ter toda uma preocupação também com vigilância sanitária e tudo mais. Muito obrigado. Em votação. Questão, deixa eu só concluir aqui. Tá. Só, por favor, então, o processado foi aprovado aqui em segunda discussão por 14 votos. Questão de ordem, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, atendendo aí aos apelos do Rogério Carrillo, Tiago Cavelan e outros colegas, eu queria pedir, se por gentileza, uma suspensão de até 15 minutos, já que nós conseguimos o nosso objetivo, que foi votar os projetos que estavam com pessoas aqui aguardando, né? A DEFIP, a ADV, associação, e depois a gente volta para concluir a ordem do dia e também iniciar a explicação pessoal, se o plenário concordar. Né? Para a ordem do dia? Se for possível, interromper e 15 minutinhos só de intervalo. Vamos pois terminar. não?
Não sei se tem parte na parte aqui, Tem. mas eu acho assim, olha, para a gente concluir isso daqui, faz um intervalo antes da explicação pessoal. Perfeitamente. Acato a sugestão do meu colega Depois Valdir eu vou colocar em Sementini. votação também do plenário para ver se vai haver Então, suspensão. suspensão logo após o término da ordem do dia. Continuando, então, a ordem do dia. Processar Legislativo 166/2016, projeto de lei que altera, acrescenta dispositivos, consolida e sistematiza a legislação municipal que dispõe sobre a prevenção da saúde masculina e que institui a Semana de Prevenção do Câncer de Próstata e dá outras providências. Autoria da vereadora Regina Cioff. Parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, em segunda discussão, o projeto de lei que altera, acrescenta dispositivos, consolida e sistematiza a legislação municipal que dispõe sobre a prevenção da saúde masculina e que institui a Semana de Prevenção do Câncer de Próstata e dá outras providências. Em discussão? Em votação? Processado, aprovado por 14 votos, a sanção. Agradeço a todos. Obrigada. Processado Legislativo 188, de 2016, projeto de lei que revoga a Lei 9.070, de 4 de setembro de 2015, que autorizou a doação de lote de terreno para instalação da empresa Integração Armazéns Gerais Limitada. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Em segunda discussão, o projeto de lei que revoga a Lei 9.070, de 4 de setembro de 2015, que autorizou a doação de lote de terreno para instalação da empresa Integração Armazéns Gerais Limitada. Em discussão, em votação. Não chegou hoje essa mensagem. É outro lote? A filial da empresa. Armazém. Sei. Processado, aprovado por 14 votos, a sanção. Processado Legislativo 196/2016, projeto de lei que revoga dispositivos da Lei 8.280, de 6 de julho de 2006, que cria o Parque Industrial Ponte Preta e dá outras providências. Revoga os dispositivos que se referem ao Conselho Diretor, concentrando suas atribuições junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Industrial. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação com emendas aprovadas em primeira discussão. Projeto de lei que revoga dispositivos da Lei número 8.280, de 6 de julho de 2006, que cria o Parque Industrial Ponte Preta e dá outras providências. Revoga os dispositivos que se referem ao Conselho Diretor, concentrando suas atribuições junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Industrial. Já foi aprovado com emendas em primeira discussão, coloco em discussão. Em votação. Projeto aprovado por 14 votos. A sanção. Nada mais consta, senhor presidente. Colocar em votação. Vou colocar em votação, só um minutinho. Então, nós temos apenas a tribuna. Coloco em votação a solicitação verbal do vereador Antônio Carlos, sobre a suspensão agora por 15 minutos. E eu pediria, se o plenário decidir, que seja realmente 15 minutos, do intervalo de 15 minutos. Em votação, a solicitação verbal do vereador Antônio Carlos. Solicitação verbal aprovada por 14 votos, 15 minutos de intervalo.